Seja bem-vindo ao módulo de análise da onda P, do intervalo PR e do segmento PR. Aqui iremos analisar com precisão se você tem suspeitas de bloqueio atrioventricular, sobrecarga atrial, se você tem uma suspeita de pré-excitação ventricular. Esse módulo é muito importante, recomendo que assista com calma. A onda P e o intervalo PR, né? Como comentamos no princípio básico, fundamental, no início do módulo do curso de eletrocardiograma do PS zerado, a onda P ela marca o momento de despolarização atrial, ou seja, ativação de todo o sistema, lá no nó sinusal. Então a análise da onda P ela é precedida de alguns pré-requisitos. Primeiro ponto que eu vou analisar é a sua morfologia. Eu espero uma onda P monomórfica, ou seja, com uma única morfologia, monofásica, né, arredondada, com pequenos entalhes. Ela pode existir alguns entalhes, justamente pela onda P marcar o momento de ativação do átrio esquerdo e do átrio direito, né? A sua polaridade, espero que ela seja positiva em D1 e AVF, justamente para estar no quadrante resultante normal, tá? Se ela é positiva em D1 e AVF, lógico é que ela é negativa em AVR, porque a AVR está marcando o braço direito, ou seja, D1 positiva está indo para a esquerda, AVR positivo está indo para a direita. Então, se ela é positiva em D1 e AVF, ela vai ser negativa por consequência em AVR. A sua amplitude e duração é um ponto extremamente importante de vocês entenderem, porque vai marcar as sobrecargas de átrio direito e átrio esquerdo, como a gente vai conversar aqui. Então, o normal é que a onda P tem uma amplitude menor que 2 quadradinhos e meio e uma duração menor que 3 quadradinhos. Já o intervalo PR, ele é marcado do início da onda P ao início do QRS. O normal é que ele seja de 120 a 200 milissegundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos. A análise da onda P, pessoal, ela é marcada tanto pela despolarização do átrio direito quanto do átrio esquerdo. E o somatório desses dois eventos marca-se como a onda P. Então, o normal, até 2 quadradinhos e meio de amplitude, de altura, de tamanho, e até 3 quadradinhos, ou seja, menos que 3 quadradinhos de duração. Quando analisamos especificamente em V1, V1 tem uma análise muito da parte septal do coração. V1 está analisando esse ponto específico. Ou seja, se eu tenho um eletrodo analisando ali na parte do septo, ora eu vou ter uma porção positiva, porque teve a despolarização, e ora eu vou ter uma porção negativa, porque eu ainda não enxerguei essa cavidade. Então a análise da onda P em V1, ela vai ser bífida. Então eu tenho o seu componente positivo e o seu componente negativo. Importante citar que esse componente negativo, ele tem no máximo um quadradinho de amplitude e um quadradinho de duração. Quando esse componente ele avança esse espaço, eu já começo a pensar em sinais indiretos de sobrecarga de átrio, no caso esquerdo. Então, análise da sobrecarga atrial esquerda agora. O que acontece? Eu tenho uma onda P que é marcada pelo átrio direito e o átrio esquerdo. Se eu tenho uma sobrecarga, um aumento do átrio esquerdo, o que eu espero que aconteça com a onda P? Eu espero que ela aumente de duração, então a duração que ela terminava aqui, ela vai demorar mais. Eu espero que ela pode ter uma dupla corcova, né, uma corcova de camelo, como algumas pessoas falam, né, esse entalhe, esse duplo entalhe pode surgir, justamente porque eu estou aumentando o átrio esquerdo. E em V1, especificamente em V1, onde a gente estava comentando da sua porção negativa da onda P, eu espero que essa porção negativa ela fique maior de amplitude e de tamanho, ou seja, ela ultrapassa um quadradinho. Isso é o que a gente chama de índice ou sinal de Morse, que é um indicador indireto de sobrecarga de átrio esquerdo. Tá? Então, o índice de Morse, como comentado, um sinal indireto de crescimento do átrio esquerdo, onde a sua porção negativa da onda P em V1 vai estar maior que um quadradinho, tanto em amplitude quanto em duração. Quando eu vou analisar a sobrecarga exclusiva do átrio direito, o que eu estou esperando que aconteça nesse momento?
que apenas o átrio direito está aumentado, então a primeira porção dessa onda P ela vai estar aumentada. Então eu faço um aumento da sua amplitude. Eu deixo essa onda P mais apiculada, tá? Então, o aumento da amplitude isoladamente remete a um sinal sugestivo de aumento de átrio direito, tá? Então, quando ultrapassa 2,5 quadradinhos, aqui 1, 2, 3 quadrados, eu já estou pensando que pode ter um crescimento do átrio direito. Nesse eletro, dando um zoom para vocês, aumentando um pouquinho mais para vocês conseguirem interpretarem, em D2, em EVF, eu tenho P e QRS. P, QRS. Percebam que a onda P está tão grande que parece até ser superior ao QRS. Ela apiculou, ela aumentou de sua amplitude, então eu tenho um sinal de sobrecarga de átrio direito, tá? Logicamente que muitas das vezes, quando você tem essa manifestação tão grande, como mostrado no slide anterior, você não tem apenas a sobrecarga de átrio direito, mas também uma sobrecarga biatrial, ou seja, o átrio direito e o átrio esquerdo aumentados. O diagnóstico eletrocardiográfico disso é quando você tem um aumento da sua amplitude e da duração. Quando esses dois fenômenos ocorrem de forma simultânea, eu começo a pensar que a sobrecarga ela é biatrial. Então, nesse exemplo, analisando em V1, eu tenho a onda P negativa, sua porção negativa, superior à amplitude de um quadradinho e a duração de um quadradinho, ou seja, sinal, o índice de mortes presente. Quando eu vou analisar D2, percebam que a sua duração da onda P, 1, 2, 3 quadradinhos e meio. Então ela tem uma duração maior do que o habitual, né? O habitual é que fique até 120 milissegundos, até 3 quadradinhos. Quando ultrapassa isso, quando está em 120 ou mais, a sua duração aumentou. E a amplitude, percebam também que tem 1, 2, 3 quadrados. Então a amplitude normal é até 2 quadradinhos e meio. Então eu aumentei a amplitude, eu aumentei a duração, um sinal de sobrecarga de átrio direito, mas também do átrio esquerdo pelo sinal de Morse. Então nesse caso, nesse exemplo, o mais provável é que é uma sobrecarga biatrial, do átrio direito e do átrio esquerdo. Análise do intervalo PR, vocês terão um módulo específico de bradiarritmias, onde a gente vai detalhar com maior profundidade o intervalo PR, mas nesse momento o que é importante vocês saberem é o chamar a atenção para o intervalo PR curto e o intervalo PR longo. Então o normal é de 120 até 200 milissegundos, ou seja, de 3 até 5 quadradinhos. O intervalo PR é do início da onda P ao início do QRS. Quando eu tenho um intervalo menor que 5 quadrados, está normal, entre 3 e 5. Se eu tenho um intervalo PR que alargou, que aumentou muito, mas eu continuo tendo onda P, QRS e onda T, sempre, eu começo a pensar que esse paciente tem um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que vocês vão aprender um pouco mais à frente no nosso curso. Se esse intervalo PR está muito curto, ele está muito estreito, menor que 3 quadradinhos, eu já começo a falar que esse paciente tem sinais indiretos de pré-excitação ventricular, ou seja, o estímulo está conduzindo de forma muito rápida. Nesse caso, além do intervalo PR curto, eu tenho uma onda delta, tá? Então é um sinal de pré-excitação ventricular presente aqui. De forma geral, sistematizando para vocês, reforçando todo o conhecimento, intervalo PR, do início da onda P ao início do QRS, o normal até 5 quadradinhos, até 200 milissegundos. Nesse caso aqui eu tenho 3 quadradinhos, então 120 milissegundos, 2 quadradinhos, 80 milissegundos, então intervalo PR curto, um intervalo PR ainda normal, 200 milissegundos, um intervalo PR ainda normal, só que aqui no seu limite superior e aqui no seu limite inferior, e aqui um intervalo PR longo, aqui não tem os quadradinhos específicos para a gente contar, mas em torno de 280 milissegundos no olho, né, no olho do cardiologista, então a gente fala que é um intervalo PR maior, mais longo. Para finalizar essa etapa, é importante também vocês analisarem o segmento PR, ou seja, o final do momento da onda P ao início do QRS. E aqui a gente chama atenção para o supra ou infradesnivelamento, onde a principal patologia que vai também mudar, interferir no segmento PR é, por exemplo,
a pericardite aguda.